Olá pessoal, essa é a segunda aula do nosso curso online Conhecendo o Anarquismo. Na primeira aula a gente tratou da pergunta o que é o anarquismo e nessa aula agora nós estamos entrando no segundo módulo do nosso curso em que a gente vai tentar discutir a pergunta o que querem os anarquistas. Isto é, nós vimos que o anarquismo surgiu no interior do movimento dos trabalhadores. Os anarquistas organizavam os trabalhadores, mas organizavam os trabalhadores para alcançar o quê? Quais eram os objetivos dos anarquistas? Para responder essas questões, para entender o que querem os anarquistas, quais são os seus objetivos, a gente acha importante primeiro abordar o conceito de liberdade, que foi elaborado pelo Mikhail Bakunin e que esteve presente em todo o programa revolucionário das primeiras organizações anarquistas. Em suma, os anarquistas querem a liberdade, que é a libertação de todos os oprimidos e explorados. Mas o que é liberdade? Ou melhor, como os anarquistas definiam o conceito de liberdade? Esse é o assunto dessa nossa aula. Para responder essa questão, o que é a liberdade para os anarquistas, eu vou analisar alguns trechos de dois documentos escritos por Mikhail Bakunin. Bakunin foi um revolucionário russo que foi um dos principais responsáveis pela criação do anarquismo enquanto uma corrente político-social do movimento dos trabalhadores. E os dois documentos que nós vamos analisar aqui foram escritos pelo Bakunin em épocas muito diferentes. O primeiro documento é uma carta que o Bakunin escreveu para os seus irmãos e suas irmãs no ano de 1854, quando ele estava preso na fortaleza de Pedro e Paulo, em São Petersburgo. E o segundo documento é um texto escrito anos depois, quando o Bakunin já tinha saído da prisão e já estava atuando no movimento dos trabalhadores, na Associação Internacional dos Trabalhadores, que é, na verdade, uma conferência que o Bakunin fez para os trabalhadores da Associação Internacional dos Trabalhadores, ali no Vale de Saint-Imier, que é na Suíça, onde ele se reuniu com alguns trabalhadores e fez uma conferência, 3 conferências ali para os trabalhadores. Nós vamos estudar o trecho de documentos da segunda conferência que ele fez a esses trabalhadores. Isso já foi em 1871. Então, o primeiro documento, 1854, quando o Bakunin estava preso, não existia o anarquismo ainda naquele momento. O Bakunin não podemos falar que o Bakunin era um anarquista naquele momento. E o segundo documento, alguns anos depois, em 1871, quando já existia o anarquismo enquanto uma corrente política e social do movimento dos trabalhadores. Nós vamos analisar então o conceito de liberdade já presente no pensamento do Bakunin durante a prisão e se radicalizando ali na prisão, e o pensamento e o conceito de liberdade depois já no movimento dos trabalhadores, ok? Vamos então a esse primeiro documento que ficou conhecido como Carta a seus irmãos e irmãs. Ela foi escrita, como eu disse, em 1854, essa carta, quando o Bakunin ele já estava há 5 anos encarcerado. O Bakunin ele tinha participado diretamente das revoluções de 1848, que foram revoluções que se espalharam por toda a Europa, e ele passou a ser procurado, perseguido por vários governos por conta dessa atividade revolucionária dele. Em 1849, ele foi arrastado, preso na Saxônia, e isso deu início a um período terrível de longos anos encarcerados. O Bakunin tinha sido preso outras vezes, mas dessa vez duraria longos e tortuosos anos, passando de prisão a prisão, primeiro na Saxônia, depois na Áustria, e por fim ele foi levado, entregue para o governo russo e preso em São Petersburgo e depois na Sibéria. Ele chegou a ser condenado à morte pelo menos 2 vezes. Assim que foi preso, o governo da Saxônia e depois o governo da Áustria condenou o Bakunin à morte, mas essa pena foi comutada em prisão perpétua. Ele foi bastante torturado na prisão da Áustria, chegou a ficar 6 meses acorrentado a um muro em uma das prisões, passou uma boa parte do seu tempo de prisão em isolamento, na solitária, sem contato com outras pessoas, e o que é uma experiência terrível que ele expressa muito nos seus textos nessa época. Ele chegou a desenvolver várias doenças na prisão, dentre elas o escorbuto, que fez com que o Bakunin perdesse todos os dentes da sua boca. E no total, o Bakunin ficou 12 anos preso. Foi de 1849 a 1861. Ele foi preso com 35 anos, em 1849, e ele conseguiu fugir, em 1861, do campo de trabalho que ele estava preso na Sibéria. Ele foge desse campo quando ele já tinha 47 anos. E a partir dessa fuga, ele dá início a uma nova etapa da vida dele, que vai desembocar na constituição do anarquismo enquanto uma corrente do movimento dos trabalhadores no século XIX. A gente não pode dizer, então, na época que o Bakunin escreveu essa carta, que ele era... Não podemos dizer que ele era um anarquista, porque o anarquismo não existia ainda como uma corrente político-social do movimento dos trabalhadores.
O anarquismo ele vai ser desenvolvido, como eu já falei, né, inclusive pelo próprio Bakunin e outros trabalhadores somente anos mais tarde, como eu falei na primeira aula desse curso, depois do surgimento da AIT, da Associação Internacional dos Trabalhadores. Então a pergunta que fica é por que analisar essa carta se ele não era anarquista ainda? Eu acho importante trazer essa carta para vocês porque nesta carta o Bakunin já apresenta o desenvolvimento de um conceito de liberdade que estava se desenvolvendo com ele e também estava se radicalizando cada vez mais com a experiência da prisão. A prisão, o cárcere, ele não é um elemento qualquer na história do anarquismo. A prisão, em primeiro lugar, ela foi uma constante na biografia dos anarquistas. Quando a gente estuda a biografia dos anarquistas em momentos de grande intensidade das lutas, a gente vai ver que a maioria dos anarquistas perdeu grandes períodos das suas vidas na prisão. Por isso o cárcere ele não me parece ser um elemento qualquer na história do anarquismo. Como ele é uma experiência vivida extremamente marcante, extremamente dolorosa, o cárcere acaba exercendo inevitavelmente uma pressão na prática e na consciência dos atores que passaram por ele. Então, se a gente partir da noção bakuninista mesmo, de que o ser é o que ele faz, o ser é o que ele de fato vive, é essa experiência real, vivida, experimentada, sofrida, que produz os instintos de revolta e também exerce uma pressão sobre a produção do pensamento. Então, o cárcere, sem dúvida, deve ocupar um lugar fundamental em qualquer história social do pensamento anarquista, uma vez que essa prática do cárcere exerce também uma influência na elaboração do pensamento. Mas mais do que ele seja disso, do que o cárcere é importante na história do pensamento anarquista. O que nós vamos defender aqui é a tese de que o cárcere, a prisão, eles não só são um componente da história do anarquismo, mas eles são um elemento fundamental, uma experiência das mais importantes para o desenvolvimento e o surgimento do próprio anarquismo, enquanto uma corrente histórica que defende radicalmente a liberdade. É isso que a gente quer analisar nessa carta do Bakunin. O modo como a experiência da prisão produziu nele uma consagração cada vez maior e mais radical da liberdade. A liberdade como um elemento essencial para a humanidade. O Bakunin ele era um aristocrata russo, um cara que teve uma vida boa, uma boa educação. Um cara assim, um aristocrata russo, dificilmente poderia ter desenvolvido de modo tão radical suas ideias e sua vida se ele não tivesse sofrido muito. É o sofrimento na sua vida pessoal, não originado pelo seu nascimento social e econômico, mas o sofrimento terrível no inferno da prisão, que possibilitou com que ele se vinculasse no futuro às massas populares, aos trabalhadores pobres e marginalizados, que sofreram não por suas ideias, mas que sofrem por condição econômica e social. Nenhum aristocrata russo, me parece, teria capacidade de compreender e abranger o instinto de revolta que surge em quem vive situações de miséria e de intensa opressão. Então me parece uma tese bastante razoável, que a teoria que mais rejeita com todas as suas forças qualquer tipo de opressão, de dominação, de autoridade, de Estado, de submissão, de subserviência, o anarquismo, seja uma teoria criada por pessoas que passaram longos anos escravizadas por esse Estado. Pessoas que foram brutalmente torturadas e que pela vida mesma, não simplesmente pela ideia, desenvolveram um instinto de revolta profundo contra tudo que seja inimigo da liberdade. Essa ideia radical de liberdade que o Bakunin vai desenvolver aí, que o anarquismo vai desenvolver, né, vai carregar, essa ideia que o Bakunin desenvolve aí vai estar presente, vai permanecer no pensamento do Bakunin, e a gente vai mostrar aqui que seus contornos gerais não se modificam quando surge o anarquismo. Ao contrário, os anarquistas adotam essa noção de liberdade como um elemento fundamental do seu projeto revolucionário. Daí, jamais os anarquistas acreditarem que qualquer mudança política e social viesse através da negação da liberdade. Daí também a crítica radical ao marxismo e a outros socialismos que foram chamados no século XIX de socialismo autoritário, justamente em oposição ao anarquismo que era chamado de socialismo libertário. Grupos que queriam uma revolução social em benefício dos trabalhadores, mas que sacrificavam para alcançar esse objetivo, a liberdade, eram radicalmente combatidos pelos anarquistas. Então os anarquistas vão sempre se opor a estes que, na visão dos anarquistas, eram criadores de tiranias e de ditaduras.
Então vamos, sem mais delongas, já falei demais, à leitura dessa carta. Tá? Esse documento está disponível, vou deixar disponível aí no link, na descrição do vídeo, um link para vocês acessarem esse documento na íntegra. Mas vamos ler alguns trechos desse documento aqui juntos. Não me acusem nem de impaciência, nem de fraqueza. Seria injusto. Perguntem ao contrário ao meu capitão, agora major. Ele repetirá a vocês o que me disse com frequência, que raramente ele viu um prisioneiro tão racional, tão corajoso quanto eu. Estou sempre de bom humor, estou sempre rindo. E, entretanto, 20 vezes por dia eu gostaria de morrer, de tanto que minha vida se tornou penosa. Sinto que minhas forças se esgotam, minha alma ainda está forte, mas meu corpo se enfraquece. Meu sangue está em plena revolta, sobe ao meu peito, à minha cabeça e me sufoca a ponto de me tirar a respiração durante horas inteiras. E quase sempre escuto em meus ouvidos um barulho parecido com aquele que produz a água fervente. 2 vezes por dia, infalivelmente, eu tenho febre. Antes do meio-dia e à noite, e durante o resto do dia, sinto-me atormentado por um mal-estar interior que queima meu corpo, embaraça minha cabeça e parece me querer devorar lentamente. Vocês me verão, você me encontrará bem mudado, Tatiana. Mesmo depois da última vez que nos vimos. Uma vez tive a ocasião de me contemplar num espelho e me achei terrivelmente feio. Quanto a isso, eu me preocupo pouco. Renunciei já faz muito tempo àquilo que os velhos como eu chamam de vaidade e que os jovens denominam com 1000 vezes mais razão a própria essência da vida. Para mim permaneceu apenas um único interesse, um único objeto de culto de fé. Vocês o denominaram, e se não posso viver para ele, não quero viver absolutamente. Pouco me importa a minha feiura, pouco me importaria também com essa doença se ela quisesse me levar a galope. Eu não pediria nada melhor do que partir bem rápido com ela. Mas rastejar lentamente para o túmulo, embrutecendo-me durante o percurso, eis a que eu não posso consentir. Minha moral ainda se mantém. Minha cabeça está lúcida, apesar de todos os males que, em regra, fazem dela sua residência. Minha vontade, espero, não se dobrará nunca. Meu coração parece de pedra, é verdade, mas dei-me a possibilidade de agir e ele resistirá. Nunca, segundo me parece, tive tantas ideias. Nunca ressenti uma sede tão ardente de movimento e de ação. Eu, portanto, ainda não estou completamente morto, mas essa vida da alma, que ao se concentrar tornou-se mais profunda, mais possante talvez, mais desejosa de se manifestar, torna-se para mim uma fonte inexaurível de tormentos que eu sequer tentarei descrever. Vocês não compreenderão nunca o que é sentir-se enterrado vivo. Dizer-se a todo instante, na noite assim como durante o dia, eu sou um escravo, estou anulado, reduzido à impotência por toda a vida. Por escutar mesmo da minha cela o murmúrio da grande luta que se prepara, de uma luta em que se decidirão as mais importantes questões da humanidade, e ter de permanecer imóvel e mudo. Ser rico de pensamentos, dentre os quais pelo menos uma parte poderia ser útil, e não poder realizar nenhum. Sentir o amor no coração, sim, amor, apesar dessa petrificação exterior, e não poder derramá-lo sobre nada ou sobre ninguém. Enfim, sentir-se pleno de devoção, capaz de todos os sacrifícios, de heroísmo mesmo, para servir uma causa 1000 vezes santa, e ver todos esses arrebatamentos se quebrarem contra 4 muros, minhas únicas testemunhas, meus únicos confidentes. Eis minha vida. E tudo isso não é nada em comparação com uma ideia igualmente terrível, a do idiotismo que está fatalmente no fim de semelhante existência. Tranquem o maior gênio numa prisão isolada como a minha, e vocês verão que após alguns anos, um Napoleão se tornará estúpido, e Jesus Cristo, ele próprio, perverso. Eu, que não sou grande como Napoleão, nem infinitamente bom como Jesus Cristo, precisaria de muito menos tempo para me embrutecer completamente. Não é verdade que a perspectiva é gozadora? Eu ainda estou, e não me lisonjeio, de posse de todas as minhas faculdades intelectuais e morais. Mas sei que isto não pode durar tanto tempo assim.
Minhas forças físicas já se enfraqueceram muito. Em breve será a vez das minhas forças interiores. Eu espero que vocês compreendam que todo homem que se respeite um pouco deve preferir a mais cruel morte a essa lenta e desonrosa agonia. Ah, meus queridos amigos, creiam no que digo. Qualquer morte é preferível ao isolamento tão enaltecido pelos filantropos americanos. Por que esperei tanto tempo? Quem poderá dizê-lo? Vocês não sabem quanto a esperança é tenaz no coração do homem. Qual, vocês me perguntarão? A de poder recomeçar aquilo que já me trouxe aqui. Somente com mais sabedoria e mais cautela, talvez. Pois a prisão teve pelo menos isso de bom para mim. Ela me deu o jazer e o hábito de refletir. Ela, por assim dizer, solidificou o meu espírito. Mas ela nada mudou de meus antigos sentimentos. Ela, ao contrário, os tornou mais ardentes, mais resolutos, mais absolutos do que nunca. E de agora em diante, tudo o que me resta de vida se resume numa única palavra: liberdade. Bom, eis a carta extremamente triste, né? E também muito bonita, muito bem escrita, bela, né? Vamos analisar alguns elementos dessa carta. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para o tipo de dor que o Bakunin está experimentando ali na prisão. Ele descreve aos seus irmãos uma dor que é provocada pela contradição entre o seu universo interior, aquilo que se passa dentro dele, toda uma potência, ele preso ali, mas toda uma potência de ideias, de paixão, toda uma vontade fervilhante de ação e de movimento. Tudo isso ele chamou na sua carta, num dos trechos, de vida da alma. Essa potência interior marcada por ideias, sentimentos, vontades, criações, imaginações, uma vida possante que existe dentro dele, dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. Ele nos diz que tudo isso, toda essa potência viva interiormente, está em contradição com o exterior, com a impotência concreta e real, a condição de impossibilidade de realização de qualquer uma dessas potências, das suas vontades, das suas ideias, das suas paixões. Quer dizer, toda a vida da alma que permanece viva, pulsante, está em contradição com a condição concreta do aprisionamento, que paralisa o movimento do corpo e impede que ele realize qualquer coisa. Né? Ele está preso. Então temos um relato, nesse relato do Bakunin, expressa, né, essa contradição entre a potência e a impotência. A potência da vida da alma, ou seja, do interior, essa vida interior, ela se torna mais potente, mais pulsante, mais forte, mais intensa justamente pela prisão. Né? Quando ele diz na carta, naquele momento, ele diz assim: essa vida da alma que ao concentrar-se torna-se mais profunda. Ou seja, ao concentrar-se, por quê? Porque na prisão, tendo paralisado seus movimentos, não podendo realizar nada de fato, estando efetivamente anulado, como ele está ali na prisão, essa vida interior cresce mais. Né? Ela se concentra, ela vai se tornando, ela vai tomando vida própria e começa a entrar em ebulição, tornar-se mais possante, mais intensa, mais exagerada, porque ele está lá preso. Né? Não sei, quem teve experiência de aprisionamento sabe, né? O tempo não passa na prisão. Então, você está preso e você só tem, como você não tem liberdade de realização de nada, você só tem aqui dentro. Né? E aí começa aqui dentro a ficar cada vez mais forte, a imaginar coisas, pensar, somente não para. Né? E veja, essa vontade de agir, de viver, ela fica mais forte porque você justamente não pode fazer. Então é o que o Bakunin diz nesse trecho também, essa vontade de vida, essa vida da alma que se torna mais potente, mais profunda ao se concentrar, ela também te devora. Ela é motivo de criação de grandes tormentos, dos maiores tormentos. Eu acho importante também, talvez dar um exemplo aqui da minha vida pessoal, de uma experiência que eu tive. Quando eu fui preso junto com estudantes, professores que estavam por conta da luta contra as OS, né, as organizações sociais, eles queriam implementar as organizações sociais aqui em Goiás, e houve uma grande experiência de ocupações estudantis em 2016, 2015 e 2016 em Goiás, junto na onda das ocupações no Brasil todo. E nessa luta houve várias prisões e tal. Eu fiquei preso junto com vários estudantes e professores durante 2 dias só, né? E digo só, mas foram 2 dias horríveis, assim, parecia um inferno.
né? O Bakunin ficou 12 anos, eu não sei, consigo imaginar o que é isso, sabe? Eu ficava pensando nos 2 dias preso, eu ficava pensando, a gente não sabia lá dentro o que aguardava a gente, o que eles estavam falando sobre a gente lá fora. A gente estava isolado lá dentro, sob a tutela do Estado, sem saber quais eram as argumentações sobre a nossa prisão, né? E eu imaginava, cara, se eu passar 3 meses aqui nesse inferno, não vai sobrar nada, né, de ser humano aqui de mim. Eu vou me desvincular completamente de todos os elementos que me faz ter um mínimo de conduta social. Mas o que eu queria falar disso era o seguinte: teve um preso, né, um assaltante que estava preso lá na mesma época que a gente, e ele chegou para mim e disse o seguinte: ele viu todo mundo muito abalado, estudantes, professores abalados, e ele disse para mim: seu professor, eu já tive preso muitos anos, e se você quiser sobreviver aqui dentro, você precisa esquecer o mundo lá fora. Se você começar a pensar na esposa, nos filhos, em tudo que você precisa fazer para eles, você pensar, por exemplo, que suas crianças estão passando fome e que você não está lá para conseguir o pão de cada dia deles, se você pensar em tudo que você precisava fazer ou queria fazer, você vai surtar e não vai sobreviver à experiência da prisão, porque você simplesmente não pode e não vai fazer nada disso que sua cabeça ficar criando aqui. Você está preso. Você não pode ficar pensando nisso e começar a delirar. Você está preso, entendeu? Você tem que entender isso. Se você ama mesmo a sua esposa ou seus filhos, o melhor que você pode fazer por eles aqui dentro é esquecê-los. Putz, cara, essa frase, sabe? Veja por que ele disse, o que ele está dizendo aí, né? Primeiro isso, a prisão deixa a nossa cabeça, ela começa, né? A gente a pensar em todo mundo lá fora, no mundo lá fora, que é exatamente a expressão do que o Bakunin está dizendo aí. Né? O Bakunin cheio, a vida da alma toda abundante. E ao mesmo tempo, ele dizendo, olha, esse tipo de coisa vai nos torturar, porque a gente está impossibilitado de fazer. Nós não temos como. E ele diz, se você não esquecer, não parar da sua alma começar a continuar agitada, você não vai conseguir sair daqui. Você não vai sobreviver à prisão. Então você não vai poder ajudar sua família quando você sair. Você não vai ter estrutura. Não vai sair daqui um ser humano inteiro. Ele disse, a prisão ela vai tentar te destruir de todas as formas. E ela vai conseguir fazer muito, com muitas pessoas isso. Bom, então, dando esse exemplo aí para dizer, né, o tanto que é interessante o sentimento do aprisionado, né? Como tem muito a ver com isso que o Bakunin está falando, da potência e também do desenvolvimento de uma vida dentro de você, cada vez mais agitada, que vira tormento, vira só o tormento. Então o sentimento do preso ali, do Bakunin preso, é o sentimento de frustração, de impotência, de nulidade. Anos importantes da sua vida, poxa, o Bakunin tinha 35 anos, né? Quando ele foi preso. Quando ele está escrevendo, ele tem 40 anos, né? Há um tempo atrás eu achava 40 anos velho, hoje eu tenho 40 anos, né? O Bakunin está escrevendo essa carta quando ele tinha a minha idade, né? E eu já sinto o peso, óbvio, da idade nos meus atos, mas ainda estou cheio de vida, estou cheio de abundância, de ideias, de projetos, de vontades, de realizações, de paixões. Então, o cara que está preso ali, o que o Bakunin está vendo? Ele está vendo todos esses anos da vida dele serem anulados, tornarem simplesmente tormentos, uma espera constante, a não realização jamais de nada, né? Isso é algo muito terrível. Mas veja o que interessa, essa contradição entre a vida da alma e a impotência real, concreta, que a prisão coloca, o que nos interessa aqui é que essa contradição expressa algo do conceito de liberdade do Bakunin. Que a liberdade para o Bakunin nessa carta, e a gente vai ver depois, mais à frente, como ele vai desenvolver isso quando anarquista, a liberdade está vinculada justamente à ideia de potência. A ideia de ter os meios reais de realização das suas faculdades, das suas potências. Liberdade tem a ver com possibilidade de agir, de atuar, de desenvolver todas as suas faculdades, todas as suas potências, tanto intelectuais, quanto corporais, quanto éticas. Né? E a prisão o que faz com o cara? Ele impossibilita, torna ele um nulo, daí a imagem do escravo, o que está anulado. Né? E aí o sentimento também de estar sendo enterrado vivo. O que é enterrar vivo? Né? Porque
o enterrar, a gente enterra um morto. Agora, com uma pessoa viva sendo enterrada, né, qual é o sentimento dele? De desespero, frustração, e é o que ele diz, né? Não espere isso para ninguém, não deseje isso para ninguém, né? Esse sentimento de ter uma vida que vai se arrastando, na verdade, na morte. Estar vivo, mas estar morto. Estar lá enterrado. Não poder fazer nada. Então, essa talvez seja a primeira questão que eu queria chamar. Ser livre é o oposto da impotência. Ser livre é ter poder. É o desenvolvimento da potência. Poder no sentido mais concreto. Poder real de realização, de desenvolvimento prático de todas as nossas faculdades. Isso é ser livre. Ser livre é não estar partido ao meio, é não ser um escravo, um ser anulado, um impotente, um incapaz de efetivação prática das suas ideias, das suas paixões. Ser livre é ter poder de realizar. Ser livre é agir, atuar. Né? Então, acho que a primeira coisa que eu queria que vocês notassem é liberdade como sinônimo de potência, de meios concretos, reais, para a realização das suas potências. A prisão é um exemplo da perda da liberdade, porque ela impede você de realizar qualquer coisa. Você se torna um nulo, um escravo. O segundo elemento que me parece, além dessa ideia de potência, importante nessa carta, é a ideia de liberdade como oposto ao isolamento. Liberdade como social, como algo social. Veja, o Bakunin cita aí os filantropos americanos, que ele diz, olha, esses filantropos americanos que tanto vangloriam o isolamento, né? Ainda mais na ideia de que estar isolado, você está longe da sociedade, longe dos outros, longe das demais pessoas, seria a ideia de que você é livre, porque aí ninguém impede a sua vontade. Né? Porque o outro, a visão liberal, pressupõe o outro como limite da sua verdade. O outro está sempre dizendo, limitando a sua liberdade. Para Bakunin, não. O isolamento é a não liberdade. Porque a liberdade ela só pode ser social. Estar isolado é estar impotente. Então, estar isolado é não possibilidade de desenvolvimento das suas faculdades humanas. Depois a gente vai ver isso mais profundamente no segundo documento. Né? Como que para Bakunin a liberdade ela é sempre social. O ser humano sequer seria ser humano se ele tivesse sido criado no isolamento. É só em sociedade que ele desenvolve, é só com o outro que ele desenvolve a potência da sua liberdade e a sua potência enquanto ser humano. A gente vai ver isso com mais clareza, mas é possível ver nessa carta o tempo inteiro a crítica ao isolamento. Né? Ele diz, tanto na ideia dos filantropos americanos, como também no exemplo do muro, quando ele diz, ver essas paredes desse muro como são as minhas únicas confidentes. Né? Ver toda a minha vontade bater nessas paredes, que são os únicos confidentes que eu tenho. Né? Daí, que imagem, né, do isolamento, né, de estar isolado, estar sem o contato com o outro. Em outros documentos, outras cartas, Bakunin vai falar que é preferível, 1000 vezes preferível, a companhia de pessoas ruins do que o isolamento completo, não estar em companhia de ninguém. Né? E por último, o terceiro elemento que eu queria chamar a atenção da ideia de liberdade do Bakunin é a liberdade como condição da humanidade. Né? Veja como Bakunin desenvolve isso. Não existe humanidade sem liberdade. Né? Olha aqui o que ele diz. Todas as capacidades, todas as faculdades morais e racionais da humanidade, elas precisam da liberdade para elas existirem. Né? Sem liberdade, o ser humano se torna embrutecido, um animal. Ele perde a sua faculdade racional, ele perde a sua faculdade moral, ele se torna um animal. Né? Veja o que ele diz assim. Eis minha vida. E tudo isso não é nada em comparação com uma ideia igualmente terrível, a do idiotismo, que está fatalmente no fim de semelhante existência. Ou seja, um ser que está trancafiado, isolado, sem liberdade, aprisionado, ele vai se tornar um idiota. Ele vai fatalmente se tornar um ser incapaz racionalmente. E ele diz, tranquem o maior gênio numa prisão isolada, como a minha, e vocês verão que após alguns anos um Napoleão se tornará estúpido. Quer dizer, Napoleão, né, um ser extremamente inteligente nas suas estratégias e tudo mais, se tornaria um estúpido se estivesse preso no isolamento, se ficasse muito tempo, muitos anos presos no isolamento. Jesus Cristo,
ele próprio se tornaria perverso. Então, veja, a faculdade racional do Napoleão se perderia, ele se tornaria estúpido, um idiota, e Jesus Cristo, a sua faculdade moral, né, se tornaria mal. Ele se tornaria um ser mau, perverso, cruel. Então a faculdade moral do homem também é embrutecida com a prisão, com a ausência da liberdade. Então, veja que ele diz, eu que não sou grande como Napoleão, nem infinitamente bom como Jesus, precisaria de muito menos tempo para me embrutecer completamente. Então, o que o Bakunin está falando, a liberdade é uma condição essencial para o desenvolvimento da faculdade moral e da faculdade racional. O ser que não é livre, ele passa a ser embrutecido. Ele, além de ser um escravo, um anulado, e por ser um escravo, por ser um anulado, ele passa a se tornar cada vez mais um ser embrutecido. Então a liberdade é uma condição fundamental da humanidade. Então esses três elementos que eu queria chamar a atenção nessa carta, e para mostrar agora no segundo documento, como esses três elementos continuam sendo desenvolvidos na ideia de liberdade do Bakunin e na ideia de liberdade dos anarquistas, mas agora já pensando para a libertação da classe trabalhadora. Né? Veja uma coisa fundamental, tudo isso que o Bakunin está descrevendo, todo esse sofrimento, essa dor, ela me parece bastante razoável dizer que quem passa por isso desenvolve, né, esse instinto de revolta contra qualquer tipo de dominação, de autoridade, de imposição. Né? E também pressiona o pensamento para a constituição de uma concepção de liberdade como elemento fundamental. Né? Então Bakunin, os seus 12 anos na prisão, foram fundamentais para ele se desenvolver, inclusive para ele desenvolver o pensamento anarquista. Um pensamento que tem a ideia mais radical de liberdade, que não admite nenhum tipo de autoritarismo, de autoridade, de imposição, de dominação de um ser humano pelo outro. Bom, vamos então ao segundo documento que a gente vai analisar hoje, nessa aula do conceito de liberdade em Bakunin e para os anarquistas. Esse segundo documento ele se torna mais importante porque ele já foi escrito, ele na verdade é um documento de 1871. É um documento que descreve uma conferência que o Bakunin forneceu aos trabalhadores. Ele escreveu essa conferência para ministrar essa conferência para os trabalhadores em Saint-Imier, na Suíça, já ali em 1871, né, quando já tinha a atuação da Associação Internacional dos Trabalhadores. Os anarquistas, já existia o anarquismo enquanto uma corrente que atuava dentro da Associação Internacional dos Trabalhadores, e ali o Bakunin está nessa conferência explicando as suas ideias para esses trabalhadores. E surge nessa conferência uma definição do Bakunin sobre o conceito de liberdade. Então gostaria de começar apresentando o modo como ele sistematiza esse conceito de liberdade nessa conferência. Essa conferência também vai estar disponível aí na descrição do vídeo para vocês terem acesso a ela, tá bom? Bom, vamos lá. O Bakunin diz assim num determinado momento: a pobreza é a escravidão. Eis as terríveis palavras que, com sua voz simpática, emanada da experiência e do coração, o nosso amigo Clement, que era um trabalhador da Internacional, o nosso amigo Clement nos repetiu várias vezes. Nestes poucos dias que tenho a felicidade de passar em vosso meio, caros companheiros e amigos. Sim, a pobreza é a escravidão. É a necessidade de vender seu trabalho e com seu trabalho sua pessoa ao capitalista que vos dá o meio de não morrer de fome. É preciso ter realmente o espírito interessado na mentira dos senhores burgueses para ousar falar da liberdade política das massas operárias. Bela liberdade é essa que os escraviza aos caprichos do capital e os acorrenta à vontade do capitalista pela fome. Caros amigos, seguramente não preciso vos provar, a vós que aprendestes a conhecer por longa e dura experiência as misérias do trabalho, que enquanto o capital permanecer de um lado e o trabalho do outro, o trabalho será escravo do capital, e os trabalhadores, os governados dos senhores burgueses, que vos dão por irrisão todos os direitos políticos, todas as aparências da liberdade, para conservar a realidade dessa liberdade exclusivamente para eles mesmos. O direito à liberdade, sem os meios de realizá-las, é apenas uma quimera. E amamos muito a liberdade para nos contentarmos com sua fantasia, não é verdade?
nós desejamos sua realidade. Mas o que constitui o fundamento real e a condição positiva da liberdade é o desenvolvimento integral e a plena fruição de todas as faculdades corporais, intelectuais e morais para todos. São, consequentemente, todos os meios materiais necessários à existência humana de todos. São em seguida a educação e a instrução. Um homem que morre de inanição, que se encontra esmagado pela miséria, que se acaba a cada dia de frio e de fome, que vendo sofrer todos aqueles a quem ama, não pode socorrê-los, não é um homem livre, é um escravo. Um homem condenado a permanecer toda a sua vida um ser brutal, por falta de educação humana, um homem privado de instrução, um ignorante, é necessariamente um escravo. Então temos aqui nesse primeiro trecho uma definição de liberdade no Bakunin, que tem a ver com a concepção de liberdade presente já naquela carta, né, como eu disse, que é o quê? A definição da liberdade, ele chama de o sentido positivo. A condição positiva da liberdade é o quê? É entender a liberdade como o desenvolvimento integral e a plena fruição de todas as faculdades corporais, intelectuais e morais para todos. São, consequentemente, todos os meios materiais necessários. Veja aqui, nessa definição, queria chamar a atenção do fato da liberdade ser meios reais. A liberdade não como fantasia, como direitos políticos ou como algo escrito. A liberdade como meios reais concretos, ou seja, como poder real de realização, de quê? De desenvolvimento integral e a plena fruição de todas as faculdades corporais, intelectuais e morais para todos. Então, mais uma vez aqui, a liberdade como potência, como poder real de desenvolvimento das nossas faculdades. Seja nossas faculdades corporais, ou seja, um ser humano que está acorrentado, que não pode andar, correr livremente, que não tem o direito de ir e vir, ele não é livre, ele é um escravo. Um ser humano que está acorrentado, ele não desenvolve suas faculdades corporais. Um ser humano que não pode comer, que sente fome, miséria, ele não é livre. Ele não pode desenvolver todas as suas faculdades econômicas. Ele não pode ter acesso a todos os meios necessários para o seu desenvolvimento corporal. Ele é um escravo. Um ser humano que não tem condição de desenvolver todas as suas faculdades intelectuais, que significa ter acesso a toda a produção de conhecimento da humanidade. Né? E o Bakunin diz, o trabalhador não tem esse direito. Porque o trabalhador sendo obrigado a trabalhar, a se dedicar só ao trabalho manual, horas e horas no trabalho manual, ele não tem o direito ao tempo necessário para a instrução nessa sociedade. Né? Então ele também é um escravo, porque ele não pode desenvolver as suas faculdades intelectuais. Então, veja aí a primeira definição nesse documento de liberdade, que é a condição positiva, que o Bakunin chama a condição positiva da liberdade. A definição positiva da liberdade é a liberdade enquanto potência, enquanto poder real de desenvolvimento integral de todas as nossas faculdades humanas. É muito interessante que o Bakunin está contestando aí nessa primeira definição o conceito de liberdade, liberal de liberdade, né? Que significa que, se a gente pensar, por exemplo, o Kant, no seu texto sobre o iluminismo, o esclarecimento, onde ele vai desenvolver a ideia de emancipação, de autonomia, ele vai dizer o que é a autonomia, o que é a emancipação, o que é você não depender de nenhuma tutela através do esclarecimento, através da razão. O ser humano que desenvolve a razão ao ponto de ser capaz de tomar suas próprias decisões por si mesmo. Ele não é tutelado nem pela igreja, nem pelo Estado, por ninguém. Ele passa a ter autonomia, porque ele desenvolve a razão. Bakunin dizendo, sim, liberdade tem a ver com isso, sim, com a potência, com o desenvolvimento das suas faculdades. Então tem a ver com a autonomia. Mas ele diz, mas são os meios reais de desenvolvimento dessa autonomia. Então, um ser humano que é um trabalhador que está ameaçado pela miséria, ou que tem que dedicar não sei quantas horas para o trabalho manual e só vive no sofrimento do trabalho, ele não tem direito ao desenvolvimento das suas potências. Quem não pode comer, está proibido o desenvolvimento das suas potências. Então ele não é livre. Então a liberdade, a autonomia não é simplesmente intelectual, ela é também intelectual. Mas liberdade tem a ver com esses meios materiais concretos para o desenvolvimento
das suas potências. Né? E aí é uma ruptura mesmo com a ideia de iluminismo, né, com o conceito de liberdade do iluminismo. Porque esse conceito iluminista é plenamente individual, embora ainda esteja no bojo do iluminismo. O anarquismo é um grande iluminista na medida em que quer que todos os seres humanos desenvolvam através da sua razão autonomia, capacidade de decidir por si mesmo. Mas ele rompe com o iluminismo clássico à medida em que ele não entende a liberdade como algo plenamente individual, simplesmente individual, mas como os meios materiais necessários para que a gente desenvolva essa potência, inclusive a potência intelectual. Né? E aí, o que ele está falando? Precisa de revolução, precisa de transformação concreta, real. Não basta só educar as pessoas, dar acesso à escola. Não, tem que dar os meios reais para que essas pessoas possam desenvolver todas as suas potências. E hoje, no capitalismo, para o Bakunin, para os anarquistas, os trabalhadores estão privados do desenvolvimento das suas potências. Né? Os ricos, os que ganham a maior fatia dessa sociedade, eles têm poder. Eles têm poder para ir para onde eles querem, eles têm poder para comprar o que eles quiserem, eles têm poder para estudar os melhores cursos que eles quiserem fazer. Então eles têm poder real para desenvolvimento das suas faculdades, das suas potências. Eles são livres. Né? Mas a maior parte da população, os trabalhadores, não são livres, estão escravizados. Né? Não é livre. E aí veja como que a liberdade, no sentido bem concreto. Se alguém pergunta para mim, você é livre? Eu posso, enquanto alguém que discute filosofia, falar, liberdade é uma... Eu posso abstrair a liberdade de várias formas. Posso falar aqui como existencialismo, eu sou livre porque no final eu sempre tenho que escolher, mesmo quando me coloco uma arma na cabeça, eu ainda tenho a opção de escolha de lutar contra esse cara que está colocando a arma contra mim, ou entregar tudo que ele quer. Então, de toda forma, eu tenho, sim, eu sou livre. Não, livre o caramba, tá dizendo Bakunin. Ou o cara que está aprisionado e fala, eu sou livre porque eu tô preso aqui, mas a minha cabeça é livre. Não, não, livre o caramba, Bakunin está dizendo. Não existe essa liberdade. A liberdade é meio real de desenvolvimento da potência. Então um trabalhador, se pergunta para ele, você é livre? Ele, mano, como que eu posso ser livre se eu não consigo, eu não tenho dinheiro nem para poder me deslocar, para pagar o ônibus, para ir onde eu quero ir? Então veja como é material. A liberdade é material, nesse sentido. Se eu não tenho condições para fazer as coisas, para desenvolver, para poder realmente fazer as coisas, então eu não sou livre. Tá? Bom, o segundo trecho desse documento que eu gostaria de ler para vocês é sobre a condição negativa da liberdade. Então a gente falou da condição positiva, que é o desenvolvimento integral das faculdades humanas, e a condição negativa. Bakunin vai dizer o seguinte nessa conferência. A condição negativa da liberdade é a seguinte: nenhum homem deve obediência a outro. Ele só é livre sob a condição de que todos os seus atos sejam determinados, não pela vontade de outros homens, mas por suas próprias vontades e convicções. Mas um homem a quem a fome obriga a vender seu trabalho, e com seu trabalho sua pessoa, pelo mais baixo valor possível, ao capitalista que consente em explorá-lo, um homem que sua própria brutalidade e sua ignorância abandonam à mercê de seus sábios exploradores, será necessariamente sempre um escravo. Então temos aqui a condição negativa. O que é a condição negativa, então, da liberdade para o Bakunin? É a questão de que nenhum homem deve obedecer a outro homem. Aí a questão da autoridade. Sempre que um indivíduo está submetido a outro, está submetido a fazer o que o outro manda e o que o outro define, esse homem não tem liberdade. Então, primeiro, poder real de desenvolvimento das suas faculdades. Segundo, não obediência a ninguém. Esse homem ele responde às suas próprias convicções, aos seus próprios pensamentos. E aí o sentido de autonomia, né? De autodefinição da sua própria vida. E isso não significa individualismo. Veja, muito diferente. Porque esse homem ele é livre, inclusive, para entrar em acordo com todos os outros homens. Né? E livre, inclusive, para abrir mão de coisas, de definições, de decisões, porque a maioria decidiu que não. Mas ele que opta por entrar em acordo. Ele é livre, autônomo, ninguém tem o poder de mandar sobre ele, mandar nele. Né?
ele entra em acordo, ele faz acordos com os demais, livremente, por sua própria consciência, pelo seu próprio pensamento. Isso a gente vai desenvolver melhor na aula sobre o que é a autoridade, a crítica do Bakunin à autoridade. Tá? Por último, Bakunin ainda fala mais um terceiro ponto aqui que eu queria levantar, um terceiro trecho dessa conferência. O Bakunin diz assim: não é tudo. A liberdade dos indivíduos não é absolutamente um fato individual. É um fato, um produto coletivo. Nenhum homem poderia ser livre fora e sem o concurso de toda a sociedade humana. Os individualistas, os pseudo-irmãos socialistas, que combatemos em todos os congressos de trabalhadores, sustentaram com os moralistas e os economistas burgueses que o homem podia ser livre, que ele podia ser homem fora da sociedade, dizendo que a sociedade tinha sido fundada por um livre contrato de homens anteriormente livres. Essa teoria, proclamada por Rousseau, o escritor mais nocivo do século passado, o sofista que inspirou todos os revolucionários burgueses, denota uma completa ignorância tanto da natureza quanto da história. Não é no passado nem no presente que devemos buscar a liberdade das massas. É no futuro. Em um futuro próximo. É nessa jornada de amanhã que devemos criar nós mesmos, pela força de nosso pensamento, de nossa vontade, mas também pela força de nossos braços. Antes de nós, nunca houve livre contrato. Só houve brutalidade, estupidez, iniquidade e violência. E ainda hoje, vós o sabeis muito bem, esse pretenso livre contrato denomina-se pacto de fome, a escravidão da fome para as massas e a exploração da fome para as minorias que nos devoram e nos oprimem. A teoria do livre contrato é igualmente falsa do ponto de vista da natureza. O homem não cria voluntariamente a sociedade, ele nasce involuntariamente na sociedade, nela. Ele é por excelência um animal social. Só pode se tornar um homem, isso é, um animal pensante, falante, amando e desejando, em sociedade. Imaginai um homem dotado pela natureza das faculdades mais geniais, jogado desde a sua primeira infância fora de toda a sociedade humana, em um deserto. Se ele não parecer miseravelmente, o que é mais provável, outra coisa não será senão um animal, um macaco, privado de fala e de pensamento. Quanto a nós que não queremos nem fantasias nem nada, mas a realidade humana viva, reconhecemos que o homem só pode sentir-se e se saber livre e, consequentemente, só pode realizar sua liberdade no meio dos homens. Para ser livre, necessito ver-me rodeado e reconhecido como tal por outros homens livres. Só sou livre quando minha personalidade, refletindo-se como em inúmeros espelhos, na consciência igualmente livre de todos os homens que me cercam, retorna-me reforçada pelo reconhecimento de todos. A liberdade de todos, longe de ser um limite da minha, como sustentam os individualistas, é ao contrário sua confirmação, sua realização e sua extensão infinita. Desejar a liberdade e a dignidade humana de todos os homens, ver e sentir a minha liberdade confirmada, sancionada, infinitamente ampliada pelo assentimento de todos. Eis a felicidade, o paraíso humano sobre a terra. Então Bakunin dizendo que a liberdade ela é algo social. Não existe liberdade no isolamento. A liberdade, então aí é uma crítica a Rousseau, uma crítica ao pensamento liberal, que diz, e isso é uma fala do senso comum, né? No senso comum a gente fala, a sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Ou seja, nessa ideia está pressuposto que a liberdade do outro é o limite para a sua liberdade. O Bakunin está falando, não. Na verdade, nós somos seres sociais. A minha liberdade ela se amplia, se estende na liberdade do outro. É só vivendo em uma sociedade onde todos os seres são livres, potentes, capazes de realização das suas potências, das suas faculdades, têm os meios reais para isso, onde ninguém é escravo de ninguém, onde ninguém é obrigado a obedecer a ninguém, é só nesse ambiente livre que eu posso efetivamente ter reconhecido a minha liberdade. Eu não tenho como ser livre sozinho. Só pode existir liberdade quando todos os seres humanos são livres e reconhecem a liberdade um do outro. E por isso reconhece o pleno direito do outro de exercer sua autonomia, suas decisões, pensar por si mesmo e tomar suas decisões, né?
Então a liberdade é um sentido social. Ou seja, não é no passado que se deve buscar a liberdade, é no futuro. Porque até agora a história da humanidade foi uma história de escravização, de dominação. Então os trabalhadores agora eles precisam alcançar a liberdade. Mas essa liberdade acontece como? Só quando eles conseguirem destruírem as condições materiais que impossibilitam eles a desenvolverem todas as suas potências de forma livre. Isso significa a destruição do Estado, a destruição da propriedade, para alcançar a liberdade, a constituição de um poder real, onde todos os seres humanos tenham reconhecido suas faculdades, a sua autonomia, a sua capacidade de decisão, onde a associação entre os homens seja construída a partir, de fato, de um livre acordo, né? Em que os homens possam se associar tanto para o trabalho quanto para as decisões políticas de forma livre, né? Então, a gente vai entender para o Bakunin, não existe liberdade sem igualdade, né? Só numa sociedade igualitária, e a igualdade aqui não é todos se tornarem iguais, mas é uma sociedade que permite, dê condições para todos os seres humanos desenvolver sua potência. E aí sim desenvolver inclusive sua diferença. Né? O Bakunin no outro texto ele diz, nenhuma folha é igual à outra. Muito mais os seres humanos. Né? Uma folha de uma árvore que é diferente da outra, imagina o ser humano. O ser humano é muito diferente um do outro. Mas uma sociedade igualitária não é uma sociedade que padroniza, pelo contrário, é uma sociedade que permite a todos desenvolverem sua individualidade, desenvolverem suas diferenças. Porque numa sociedade como a nossa, as potências e as faculdades individuais dos seres humanos estão limitadas. Pensa, a massa das pessoas, a maior parte da população não possui os meios para o desenvolvimento das suas faculdades. Logo, também não possui os meios para o desenvolvimento das suas individualidades, né, das suas diferenças, das suas potências diferentes. Então, na verdade, essa sociedade desigual produz seres iguais, limitados, escravos, nulos. Uma sociedade livre e igualitária produz a diferença, produz a capacidade dos seres humanos desenvolverem todas as suas faculdades e por isso se diferenciarem uns dos outros como é a natureza nossa, né? Bastante diferente uma da outra. Então essa é, em princípio, o conceito de liberdade do Bakunin, que vai ser desenvolvido pelos anarquistas. O Bakunin conclui essa conferência dizendo, então a liberdade é a revolução, porque é só uma mudança real nas condições das coisas, possibilitando poder real, porque nós trabalhadores estamos cansados de fantasias, de quimera, de discursos, de falarem de liberdade, falarem que todos são livres, todos são iguais, e isso não é uma realidade. Nós precisamos de construção do meio real de exercer a liberdade, ou seja, de desenvolver meios concretos de desenvolvimento das nossas potências. Então, na próxima aula, a gente vai discutir justamente um elemento fundamental para o desenvolvimento real da liberdade, que é a destruição da propriedade, a constituição de uma forma de organizar econômica a sociedade, uma forma de organização econômica que permita a liberdade de todos os trabalhadores. A igualdade e a liberdade. Na concepção dos anarquistas. Então a gente vai ver a diferença, por exemplo, da ideia de socialismo dos anarquistas com a dos demais, com o marxismo, com outro socialismo. Que tipo de organização da vida econômica os anarquistas estão propondo para o desenvolvimento dessa igualdade e da liberdade para os trabalhadores? Né? Onde querem chegar efetivamente os anarquistas em termos econômicos. É isso que nós vamos discutir na próxima aula. Na outra vamos discutir como que os anarquistas querem mudanças no nível político, a destruição do Estado, da autoridade e a organização do federalismo político. E a última aula desse módulo vai ser sobre a instrução à ciência. Qual a crítica dos anarquistas à ciência e à instrução e como também desenvolver essa potência da educação para todos numa nova sociedade. Tá? Obrigado, espero que tenha sido interessante essa discussão sobre liberdade também. Qualquer dúvida podem mandar perguntas. Espero que a gente tenha também a chance de estar respondendo. Obrigado. Até a próxima quarta.